essa mala em Montevidéu, capital do Uruguai. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o centro histórico, que aqui também é conhecido como Ciudad Vieja. E a gente já tá na principal praça da cidade, que é a Independência. Partiu! Montevidéu foi fundado em 1724 por um soldado espanhol e que também era governador de Buenos Aires à época, como um movimento estratégico, em meio à disputa entre Portugal e Espanha, pelo domínio das regiões aqui do Bacia do Prata. Ao redor da praça a gente tem alguns dos principais monumentos de Montevidéu, como aqui o Palácio Salvo. Bem no centro a gente tem a estátua do general Artigas. Pra cá a gente tem a sede da Presidência da República do Uruguai, e essa daqui era a antiga sede, que não é mais utilizada majoritariamente, mas ainda ocorrem alguns atos protocolares, como a cerimônia de transferência de faixa. Essa praça foi projetada originalmente em 1837 como parte de um plano diretor, já que Montevidéu estava se expandindo. Sobre o monumento aqui do Artigas, já existia uma lei que liberava o orçamento desde 1882 para a criação de um monumento que homenageasse esse que é considerado um herói nacional, um cara que lutou pela independência da região. Só que muitas coisas aí ocorreram no meio do caminho, atrasou o rolê, só foi ser inaugurado em 1923. E aqui embaixo do solo tem um mausoléu desse general também, que só foi feito durante a ditadura militar aqui no Uruguai, o que acabou gerando muitas críticas, claro, depois da ditadura, porque durante a ditadura seria um pouco complicado ficar criticando eles, mas enfim, porque os ideais do Artigas não tinham absolutamente nada que ver com o que a ditadura pregava. E quem foi, afinal, o general José Artigas? Esse cara comandou, no início do século XIX, um movimento de caráter popular que reuniu escravos libertos, índios e população rural em busca de autogoverno. Entre 1814 e 1817, ele governou a província da Banda Oriental, que fez basicamente uma reforma agrária por aqui, que ele distribuiu lotes de terra para a população agrária mais pobre. E principalmente dois pontos desse movimento, eles alarmaram o Império Português no Brasil. O primeiro deles diz respeito aos escravos, afinal o Artigas ele não só reuniu os escravos que já eram libertos, mas foi libertando quem ele pudesse pelo meio do caminho. Lembrando que no Brasil a escravidão ainda estava rolando solta, e se essas ideias chegassem por lá, claramente os interesses econômicos da galera mais abastada seria prejudicada, não é mesmo? E o segundo ponto é que esse temor de que as ideias de independência chegassem aos estados do sul do Brasil. Então, para tentar resolver o problema, o Dom João VI mandou invadir aqui a Banda Oriental. Aí o Artigas, que infelizmente acabou perdendo essa guerra, depois de uma batalha em 1820, ele acabou se exilando no Paraguai, onde ele foi morrer 30 anos mais tarde, sem nunca mais pisar aqui no Uruguai. O prédio mais famoso que circunda aqui a praça, e muito provavelmente o mais famoso de Montevidéu também, é aqui, ó, o Palácio Salvo. Inclusive aquela fotinho clássica que mostra o palácio e o monumento do Artigas, olha, eu acho que vocês vão encontrar em absolutamente todos os guias de viagem de Montevidéu. Aqui foi inaugurado em 1928, foi projetado pelo arquiteto Mario Pallandi, que era um imigrante italiano, vivia em Buenos Aires. Inclusive foi ele que fez também lá o Palácio Barolo, que foi inaugurado antes. Então, se vocês sabem o que é o Palácio Barolo, mas vou botar uma fotinho aqui, vocês vão ver que tem bastante semelhança na arquitetura, e é por causa disso, é do mesmo arquiteto. O Palácio Salvo tem 95 metros de altura,
27 pisos. Isso fez com que ele fosse o prédio mais alto da América do Sul por muitos anos. Foi construído com a ideia de ser o primeiro hotel 5 estrelas da capital uruguaia. Hoje em dia é um prédio de apartamentos que tem lojinhas, cafeterias e o Museu do Tango também. Isso porque foi construído no local onde antigamente existia o Café La Giralda, onde foi composto o tango uruguaio mais famoso de todos, o La Comparsita. O tango, aliás, ele acaba sendo muito, ou basicamente, né, só associado à Argentina. Muita gente, inclusive, acho que nem sabe que é um dos ritmos e uma das danças mais tradicionais aqui do Uruguai também. Inclusive, o site do Ministério de Turismo aqui do país, ele fala que o tango ele não é nem argentino, nem uruguaio, ele é rio-pratense. As origens de onde exatamente surgiu, assim, um super marco, não se sabe exatamente. O que se sabe é que surgiu lá em meados do século XIX, tipo 1850, por aí, e que sim, era muito forte, tanto em Buenos Aires quanto aqui em Montevidéu. Nesse cantinho, ó, o que temos? A Puerta de la Ciudadela, que era parte dessa antiga fortaleza que foi construída pelos espanhóis para defender Montevidéu de possíveis invasões ou qualquer coisa que os portugueses viessem a fazer aqui. Em 1877, dada a expansão territorial de Montevidéu, toda a muralha foi destruída, à exceção da porta, que 2 anos mais tarde foi transferida para a Escola de Artes e Ofícios, sendo recolocada no seu local original, que é aqui na Praça Independência, só em 1959. Construção clássica que tem aqui no Centro Histórico de Montevidéu para conhecer também é o Teatro Solís. Aqui, para visitar o interior, além de, claro, comprar ingresso para um dos espetáculos, é fazer o tour guiado, que acontece de terça a domingo, em um horário só, às 4 horas da tarde. Só que, quando eles estão montando o espetáculo novo, não tem como visitar o interior, que é o caso da gente agora. Hoje é uma sexta-feira e daí não tá rolando visitação nem sexta, nem sábado, nem domingo, e segunda-feira já naturalmente não abre. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer o tour guiado nessa viagem. A ideia da construção do teatro veio a partir de um grupo de empresários, logo depois da independência do Uruguai, que foi em 1828. Só que logo depois dessa data, o Uruguai entrou numa guerra civil. Tava um pouco conturbada as coisas por aqui, né? Durou até 1851. Então as obras e, consequentemente, a inauguração do teatro demorou vários anos, foi ocorrer só em 1856 e mesmo assim várias partes ainda não estavam finalizadas. A ideia desses empresários com a criação do teatro era criar, entre aspas, né, um coliseu digno para se desfrutar as artes aqui em Montevidéu e também ser um local para ver e ser visto. Outro fato que influenciou é que, claro, como eu disse, recém tinha rolado a independência aqui do país, então essa classe empresarial sentia aí a necessidade de ter influência social e política. Aqui na Cidade Velha tem 2 cafés que são super tradicionais, bem famosos. A gente parou no Brasileiro, foi fundado em 1877. Diz que é a empresa mais antiga ainda em funcionamento aqui no Uruguai. Um quarteirão para baixo tem uma farmácia, que foi construída numa antiga farmácia, por isso o nome. Tem uma decoração bem legal e tal.
como esse que a gente tá, que é em Art Nouveau. E aqui também ficou muito famoso por ter clientes famosos, como o Eduardo Galeano. Aqui no cardápio eles têm um chivito vegano, que é um prato tradicional do Uruguai. Estava eu bem empolgada em experimentar, mas infelizmente a gente chegou aqui, era 5 horas da tarde, o café funciona até às 7 da noite, mas para comidas mais elaboradas e tal, a cozinha só funciona até às 4, então não vai rolar. Quadras de distância da Praça Independência tem uma outra praça super importante, que é a Constituição. Aqui no período colonial e nos primeiros anos da independência era onde basicamente tudo acontecia da vida cotidiana, inclusive festas de carnaval e até corridas de touro, afinal, né, colonização espanhola. Aqui tem a Catedral Metropolitana e para esse lado aqui o antigo Cabildo. Cabildo, é isso mesmo. Hoje em dia, o que temos na Praça Constituição? Obras. Temos muitas obras acontecendo por aqui e muito comércio ao redor. Sábado de manhã tem uma feira de antiguidades. Aqui nessa fonte lindíssima que tem no centro da praça, tem alguns marcos importantes da independência uruguaia, que só ocorreu oficialmente em 1828, mas teve algumas datas antes, como 23 e 25, e a jura da primeira Constituição, que foi em 1830. Um museu para se conhecer aqui no centro de Montevidéu é o Andes 1972, que conta, claro, a história desse acidente aéreo. Aqui funciona segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, e sábado das 10 da manhã às 3 horas da tarde, custa 300 pesos a entrada. O acidente ocorreu em 13 de outubro de 1972. Era um avião que transportava um time de rugby saindo aqui de Montevidéu em direção a Santiago do Chile. Tinha 45 pessoas a bordo, sendo 5 da tripulação. E por algum motivo que não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a tripulação, os pilotos, eles começaram o processo de aterrissagem meio que antes do tempo e tinha um mau tempo muito forte rolando e imagino que eles não enxergaram muito bem o que estava na frente e acabaram chocando o avião em uma das montanhas da Cordilheira dos Andes. Obviamente, o avião caiu. Nessa queda, 12 pessoas já morreram. Ao longo dos dias que se passaram, outras acabaram morrendo, né? E 16 pessoas ao total, no fim de 72 dias, acabaram sobrevivendo. E vamos lá, né? Cordilheira dos Andes, mais de 4.000 metros de altitude, tava um frio bizarro, muita neve, os caras enfrentaram avalanche por lá, não tinham roupa adequada e 72 dias, isso é mais de 2 meses, então assim, não tinha água suficiente para todo esse tempo, não tinha comida o suficiente para todo esse tempo. E daí uma das decisões que tornou esse acidente tão famoso, tão discutido, fez virar filme e tudo mais, foi a decisão deles de comerem carne humana, dessa galera que foi morrendo ao longo dos dias, né, para conseguir sobreviver. Então, essa história que conta aqui no museu.
rua bem famosa do centro é a Peatonal Pérez Castejano, que é fechada para o trânsito de carros, passa só pedestres, e aqui é quase que um polo gastronômico, digamos assim, porque tem várias cafeterias, confeitarias, barzinhos, restaurantes e tal, e tem bastante comércio também. Mas eu particularmente achei que ia ter um movimento muito maior. É meio-dia já, durante a semana, e assim, a rua tá mais ou menos. Aí essa Pérez Castejano, ela começa lá na Peatonal Sarandi e acaba no Mercado del Puerto, que com certeza é o local gastronômico mais famoso de Montevidéu. Aqui foi fundado em 1868 e inicialmente era um mercado só de venda de frutas, verduras e coisas assim para a população local. Hoje em dia, aqui o grande forte são as parrillas, mas não é só isso, como vocês podem ver, tem umas lojinhas de souvenirs, basicamente lojinha de souvenirs aqui. Mas tem coisas se quiser comprar também, alfajor, essas coisas assim. E aqui, por ser um local extremamente turístico, e como todos os locais extremamente turísticos ao redor do mundo, o preço também vai ser um pouquinho mais elevado, mas aqui é super tradicional, principalmente para quem quer provar carne uruguaia. Uma bebida tradicional que tem aqui no mercado se chama medio e medio, que a gente até ganhou aqui uma amostra grátis. É uma mistura de vinho branco com espumante. A gente já tomou um golinho, mas vou tomar de novo aqui, né? Que coisa ruim, não é mesmo? Tomar vinho branco com espumante. É muito bom. Bom, aproveitando que a gente está por aqui, não é mesmo? Tem poucas opções vegetarianas aqui no mercado, mas pedi aqui um espetinho de legumes e uma batata doce glaceada e o Hector, claro, tá comendo carne. Buenas! E assim vou encerrando o vídeo sobre o que fazer aqui no centro de Montevidéu. Tem mais vídeo para subir aqui no canal, tem vídeo em Punta del Este também. Então não esquece de se inscrever e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo! Tchau!